Em pronunciamento no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, o deputado federal Eduardo Bolsonaro retrucou representações de comunistas contra o seu mandato, denunciou crimes de comunismo ao longo da história da humanidade e rebateu ataques levianos direcionados ao presidente Jair Bolsonaro. Eduardo salientou: trata-se de uma representação do Partido dos Trabalhadores, da Rede, do PSOL e do Partido Comunista do Brasil, notórios opositores, adversários políticos dos meus ideais e do meu trabalho dentro do Congresso Nacional. Eles entendem que a maneira de se fazer política é judicializando e, por vezes, também dando entrada em processo neste Conselho de Ética. De maneira nenhuma, eu fiz metade ou 10% do que eles me acusam neste processo. Então, nesse sentido, eu declaro que não quebrei o decoro parlamentar. De maneira nenhuma incitei qualquer tipo de contradição às normas constitucionais. E é dessa maneira que eu reafirmo e reitero a minha defesa, já feita em 2019, para que este processo seja arquivado. Outro sim, ele redarguiu: fui diversas vezes caluniado. Não só eu, como minha família. O deputado que me antecedeu disse que postei pedindo a volta do AI-5, isso é uma mentira. Pedindo o fechamento do STF também é uma mentira. Eu parafraseei o presidente Jânio Quadros, que afirmou que pensou em fechar o Congresso e teriam bastado um cabo e 2 soldados. Utilizei um tom jocoso. Foi um bate-papo com concurseiros no Paraná. Esse vídeo veio à tona para tentar caracterizar o então candidato Jair Bolsonaro como ditatorial. Ele, sendo presidente da República, e eu, o deputado federal mais votado, somos os menos interessados em qualquer tipo de ditadura. O poder já está em nossas mãos. Não passam de guerras de narrativas. Assim está. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade da palavra. Senhor relator, demais colegas parlamentares, não usarei todos os 20 minutos, porque a minha defesa ela já foi feita em 2019, por conta da pandemia, a suspensão dos trabalhos. Somente na data de hoje é que eu estou conseguindo fazer a minha defesa e, posteriormente, esse processo entrará em votação. Trata-se de uma representação do Partido dos Trabalhadores, da Rede, do PSOL e do Partido Comunista do Brasil, notórios opositores, adversários políticos dos meus ideais e do meu trabalho dentro do Congresso Nacional. E eles entendem que a maneira de se fazer política é judicializando e, por vezes, também dando entrada nesse Conselho de Ética. De maneira alguma, eu fiz metade ou 10% daquilo que eles me acusam nesse processo. Então, nesse sentido, eu declaro que não quebrei o decoro parlamentar, de maneira nenhuma incitei qualquer tipo de contradição às normas constitucionais, e é dessa maneira que eu reafirmo e reitero a minha defesa já feita em 2019 para que esse processo seja arquivado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Eduardo. Então, agora eu devolvo a palavra ao relator, deputado Igor, por favor, para que o mesmo possa proferir o seu voto. Perfeitamente, presidente. Por favor, antes de encerrarmos a reunião... É que eu fui diversas vezes caluniado, não só eu como a minha família. Eu gostaria só de fazer algumas ponderações bem pontuais. Primeiro, o deputado que me antecedeu falou que eu postei em minhas redes sociais pedindo a volta do AI-5. Eu pergunto ao deputado se tem um print para apresentar, se pode editar aí no processo, tá? Que isso daí é uma mentira. Segundo, post pedindo fechamento do STF também é uma mentira. O que ocorreu foi em uma palestra dada para alunos de concurso público, eu fiz em tom jocoso uma brincadeira parafraseando o presidente Jânio Quadros, que em certa medida falou, abre aspas, por alguns segundos pensei em fechar o Congresso e ter-me-iam bastado um cabo e 2 soldados. Ocorre que o tom jocoso que eu utilizei de um cabo, esse vídeo, meses depois de ter ocorrido, na verdade esse bate-papo, que não foi uma palestra, com concurseiros, numa instituição no Paraná, uma semana de eleição, esse vídeo veio à tona para tentar caracterizar o então candidato à presidência Jair Bolsonaro como uma figura ditatorial. Eu ressalto aqui, senhor presidente, que
já sendo eleito presidente da República, o menos interessado em que o Brasil vire uma ditadura é o próprio presidente Jair Bolsonaro. E igual monta também eu, deputado federal mais votado da história do país, e muitos aí dizem que eu deveria ser cassado, né? Uma total violação do nosso sistema representativo. Sou menos interessado também em ter qualquer tipo de ditadura, porque o poder já está em nossas mãos. Além disso, senhor presidente, pontuando aqui também, que poder que eu tenho para fazer mais 5. Agora, as pessoas elas não cobram da mesma maneira enérgica para a punição daqueles políticos que falaram que deveríamos importar para o Brasil o sistema de caos e os protestos, que na verdade eram depredações arquitetadas e pré-ordenadas, que ocorriam no Chile. Não pode se dizer que é uma manifestação ordenada. Nós temos que ter aqui, de maneira preventiva, se assegurar que o Brasil não vai utilizar da violência como meio para fazer política, como nós vimos até em um passado de algumas décadas atrás no Brasil, né? Outros deputados me acusando de genocida. Vejam só, deputados de partidos que apoiam o socialismo, que é o nome de fantasia do comunismo. O comunismo, senhor presidente, matou mais de 100 milhões de pessoas em apenas um século. Isso é mais do que todos os desastres naturais e todas as pandemias já registradas pela humanidade somadas. Ora, será que é realmente genocida o Jair Bolsonaro, aquele que coloca o Brasil na 5ª posição mundial do ranking de vacinação? Realmente deve estar faltando um pouquinho de informação para essas pessoas. E já indo para o final, né? Fui vítima de uma calúnia quando um jornalista americano que dá contornos de que são na invasão do Capitólio. Senhor presidente, me desculpa, eu não faço deboche, eu estou rindo porque é impensável que alguém chegaria nesse ponto. O que é que precisariam de um brasileiro para invadir o Capitólio, aquele ato que, na verdade, foi repudiado pelos próprios conservadores, que não deu em nada, só serviu para manchar o movimento, né? Não foi frutífero de maneira alguma e tampouco organizado. As pessoas, após entrar e dar todo aquele lamentável problema, depois saíram e deu-se continuidade na sessão do Congresso norte-americano. Então veja que não passam de guerras de narrativa. E eu termino somente perguntando à deputada Fernanda Melchiona, faço questão de citá-la nominalmente, para que ela, pelo regimento, tenha 1 minuto no direito de resposta. Ela falou, abre aspas, nós somos responsáveis em não chamar aglomeração, fecha aspas. Deputada Fernanda Melchiona, isso vale para o seu colega de partido, Marcelo Freixo, que foi flagrado em Angra dos Reis sem máscara, aglomerando com amigos? Ou esse discurso só é bonitinho publicamente? Muito obrigado, senhor presidente, e eu espero que na próxima sessão a gente venha a arquivar esse processo e não ocupe mais o tempo dos parlamentares para fazer guerra política. Para fazer guerra política, a gente já tem o debate, já temos o plenário, e não utilizar o Conselho de Ética. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado, deputado Eduardo. Presidente. Também, deputado Júlio Delgado. Só um minuto, é a deputada Lê, né, que está chamando? Isso. O deputado Igor, que é o relator, levantou a mãozinha antes. Olá, amigos, patriotas de todo o Brasil, aqui Eduardo Bolsonaro. Venho trazer para você um alerta para que você não entenda que esse resgate do passado brasileiro, o resgate da verdade é algo de menor importância. Um povo sem memória é um povo sem cultura, é um povo que é refém de qualquer pessoa do governo, de qualquer pessoa que tenha uma índole mais autoritária. Então, quando a gente fala em 31 de março de 64, a gente está falando do Brasil não ter virado uma Cuba. Repara só, várias pessoas estavam nas ruas, a imprensa, o próprio Jair Bolsonaro fala muito bem sobre isso, o Congresso Nacional declarou vago o cargo da presidência da República no dia 2 de abril. No dia 9 de abril ocorreu uma eleição aqui no Congresso que elegeu o general Castelo Branco, que foi o mesmo método utilizado para eleger Tancredo Neves, ou seja, a votação indireta. E depois, no dia 15 de abril, é que o general Castelo Branco tomou posse como presidente da República, sem disparar um tiro, sem que tivesse morrido uma pessoa. Então, que golpe é esse, com amplo amparo popular? Agora, isso que eu estou falando para você, principalmente se você for jovem, para você é uma novidade. Por quê? Porque não ensinam isso na escola. Eles querem a todo momento reescrever a história para dar a entender que o pessoal da esquerda, que sequestrou a aeronave, que matou nos anos 70 e 60, dizer que eles são os bonzinhos da história. Mas você já viu recentemente o que esse pessoal da esquerda, que nos anos 70 eram terroristas, sequestravam, assaltavam,
Quando chegaram ao poder, o que eles fizeram? Saquearam os cofres públicos. Então a gente tem que ter memória para evitar que essa história venha a se repetir e que a gente declare como heróis pessoas que na verdade eram criminosos e bandidos. Foram bem presos naquela época e estão sendo bem presos novamente agora, em plena democracia. Permita-me começar aqui, ministro, contando uma brevíssima história. Eu, quando estava na Polícia Federal, havia os contratados da Polícia Federal que nos ajudavam na separação de documentos, recebimento de documentos, atendimento a advogados. E em determinado momento, conversando com uma dessas pessoas na minha sala, ela falou o seguinte, né? Ah, Bolso, chamavam de Bolso, apelido. Ah, Bolso, as pessoa muda. Aí eu falei para ela, olha, essa frase está errada. E ela desdenhou de mim. Aí ela falou, tá bom, seu chato, as pessoas muda. E eu falei, continua errado. A mulher, ela reagiu com estranheza, conjuguei os verbos para ela, né, ensinando o português correto. E então, ela, para minha surpresa, falou o seguinte, ah, Bolsonaro, você tem que me dar um desconto. Eu só estou no primeiro semestre de Direito. Então veja, né, que o problema da nossa educação está na base. E se eu tenho confiança, senhor ministro, que o trabalho de Vossa Excelência vai continuar muito bem, que aliás o senhor já começa a fazer um bom trabalho, é que nós temos à frente da Secretaria de Alfabetização uma pessoa como Carlos Nadalim, né? E não como André Lázaro. Então acredito que a nossa educação está em outro momento e não adianta nada você colocar rios de dinheiro na educação se você não tiver o adequado direcionamento da nossa educação. Então, nesse sentido, relembro aqui também uma passagem do senador Humberto Costa, permita-me aqui não falar o apelido dele na lista do Odebrecht, para não polemizar, mas em que ele tenta dar uma lição de moral no então ministro da Educação, Mendonça Filho, dizendo que durante o governo do PT houve um incremento de mais de 200% no orçamento da educação. Primeiro, o ministro Mendonça Filho o corrigiu, falou que nos últimos 12 anos o orçamento da educação triplicou, mas os resultados não eram sentidos na educação. Justamente porque o Brasil estava se preocupando muito mais com uma doutrinação do que de fato ensinar as nossas crianças. E eu complemento aqui, senhora presidente, encaminhando para o final, que eu tive a satisfação de ir na Coreia do Sul, Japão e Taiwan, junto com o ministro Abraham Weintraub, antes dele se tornar ministro lá em 2018. E nós vimos ali o que era educação de qualidade. E o vice-ministro de Educação chegou a estranhar quando eu perguntei para ele como era a temática da ideologia de gênero no Japão. Ele praticamente desconhecia essa situação. E aqueles que tanto criticam e chamam o ex-ministro Abraham Weintraub de maluco, eu só digo o seguinte, finalizando. Cuidado, pois ele muito em breve pode estar lado a lado nesses debates no Congresso Nacional junto conosco. Muito obrigado.